Eu saúdo a igreja e os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, amém? Louvado seja Deus, eu me encontro muito alegre na noite desse dia, nesse lugar. É um prazer enorme poder voltar. Eu estive aqui, sim, uma saudação, estive na filial, né, que o pastor me convidou para estar ali, isso, levando a palavra, feliz por receber o convite novamente. Já havia sido feito outras vezes, mas não deu para estar juntamente com a igreja. O pastor entendeu e ele me fez esse convite para que eu pudesse estar aqui fazendo menção da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, sei que já foi lido, vou ler rápido essa palavra para que os irmãos possam assentar. Tiago capítulo 4, versículo do 1 ao 10, né? Irmãos, em nome de Jesus, pode assentar? Posso pedir? Sei que temos que ter reverência à palavra, mas a nossa irmã já fez essa leitura, já fez, né? No início, eu estava falando com a minha esposa ali atrás, eu saí, irmãos, mais cheio, vou sair daqui mais cheio do que entrei. Estava ali falando com a minha esposa, eu estive preparando, lendo a palavra, eu li há dias, fazendo menção dessa palavra. E Deus usara poderosamente a irmã. Quando Deus falara sobre as tentações, vinha falando sobre Davi, sobre José. Um venceu, o outro não conseguiu. Estava eu ali meditando sobre essas passagens. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus usou a irmã. Estava falando com a minha esposa de maneira poderosa. Louvado seja Deus. Veio-me à mente também Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ali, quando foram tentados, mudaram a identidade, mas eles não mudaram quem eles eram, independente do lugar onde eles estavam. Louvado seja o nome de Jesus. Aí diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vendiste a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, mas o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O cuidai, vós que vão... Eu guerreio com meu irmão que toca o teclado, porque eu acho que o irmão está em pecado, eu acho que o irmão faz algo de errado, eu julgo, eu me coloco muitas vezes como juiz na vida dele, mas quem julga é o Senhor Jesus. O versículo vem nos falando que as guerras vêm do nosso coração, nós colocamos as guerras dentro, o povo colocava as guerras dentro do meio do povo, não era o povo de fora que vinha fazer guerra. Louvado seja Deus. O versículo diz: cobiçai e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Irmãos, quantas vezes nós cobiçamos algumas coisas, mas Deus não deixa que nós devemos conseguir, porque a cobiça, ela arde muitas vezes no coração do homem, para que ele venha ter algo daquilo que não é dele. Foi falado sobre Davi, como eu estava estudando, a irmã trouxe aqui bem, quando ele foi vencido pela tentação, quando ele olhara Batseba de cima do palácio, como a irmã trouxe e falara nessa parte que ele não resistiu, como conhecemos a palavra do Senhor. Davi, ele estava ali de cima olhando aquela mulher de um soldado do exército fiel ao rei de Israel. Só que Davi, ele botou e desejou no seu coração, ele cobiçou a mulher do seu próximo. E enquanto ele não conseguiu realizar o desejo do coração, a cobiça do seu coração, Davi, ele não sossegou.
Ele deu ordem para que trouxessem a mulher de Urias. E assim ele foi lá e deitou-se com aquela mulher e pecou. Davi é um homem, a Bíblia nos fala que é um homem segundo o coração de Deus, mas nem assim aquele homem deixou de pecar. Deus, Ele sempre quer o melhor para mim e para a sua vida. A palavra fala também dos invejosos. Muitas vezes invejamos, muita igreja inveja, o irmão inveja o outro, não porque quer ter aquilo que o irmão tem, mas inveja para que dê errado, para aquele irmão, aquela irmã, aquele crente não consiga vencer, não consiga conquistar, não consiga ir avante naquele projeto. Louvado seja Deus. Irmãos, aí Deus colocar essa palavra, eu estava lendo o livro sobre vencendo as tentações. Aí muitas vezes nós só pensamos e puxamos as coisas boas. Pensamos naquilo que é melhor, mas não pensamos nas nossas falhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí eu estava ali pensando, Senhor, tem misericórdia da minha alma, que sou falho, que erro muitas das vezes, eu tenho falhado. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes entramos na casa do Senhor e só queremos ouvir aquilo que apraz aos nossos corações, mas o tema diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como nós devemos resistir ao diabo? Lendo a palavra do Senhor, orando, temos que jejuar, fazer aquilo que é a vontade de Deus. Porque se nós, quando entramos na casa do Senhor, se perguntarmos quantos aqui faz todas essas coisas, todos nós, irmãos, vamos levantar as mãos. Porque nós, muitas vezes, temos vergonha, nós não queremos admitir perante aos irmãos, perante ao público que estamos errados. O Salmo de número 51 fala que quando Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele reconheceu o seu erro. Foi nos falado aqui também de José, quando vencer a tentação. A irmã falaram que ele disse não. Nós conhecemos a palavra e sabemos o porquê desse não. Sabemos o motivo desse não. Quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele conseguiu vencer o desejo carnal, coisa que Davi, o homem segundo o coração de Deus, que eu já falei, não conseguiu vencer. José era um jovem, foi levado cativo para a casa daquele general ali, de Faraó, do foco que Deus já tinha preparado para a vida de José. Deus, ele tem preparado coisas grandes para mim e para a tua vida, só que nós temos que resistir, nós temos que ter resistência às obras do diabo e alcançarmos a nossa vitória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, diferente da vontade de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós o traímos porque Deus, Jesus Cristo, nosso noivo, nós somos a noiva de Cristo, nós somos adornadas, separadas do Senhor Jesus. Ele vai vir buscar uma igreja, ele vem buscar a mim e ele vem buscar a você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que resistir. Nós temos que ter essa resistência, como foi falado aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ou cuidais de vós. Em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo, o Pai,
deixou o Espírito Santo Consolador, para que ele viesse fazer morada dentro de nós. E diz que ele tem ciúme da minha e da tua vida, meus irmãos. Mas como é que o Espírito Santo, ele faz morada e ele pode fazer a morada dentro de mim e de você? Nós precisamos estar limpos, nós precisamos estar puros, nós precisamos nos esvaziar de tudo aquilo que é contrário à vontade do nosso Senhor. Porque quando nós estamos fazendo a vontade que não é do nosso Pai, o Espírito Santo, ele se afasta, o Espírito Santo, ele não habita, o Espírito Santo, ele chora, o Espírito Santo, ele sente a minha e a tua falta. Aleluia, e aleluia, porque Deus, ele deixou, aleluia, em tantos lugares, em tanto espaço do universo, ele escolheu a mim e ele escolheu a você para que fôssemos morada desse Espírito. Aleluia, sinta-se abençoado pela misericórdia do Senhor por ele ter escolhido a mim e a você na noite deste dia para que estivéssemos aqui o adorando. Aleluia. Aleluia, agradeça a Deus por ele ter enviado um filho, o seu único filho, para que hoje estivéssemos aqui, para que nos ajudasse a resistir às tentações e nos colocássemos de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá graça, porém aos humildes. Foi falado, da soberba da contagem, daqui. Nos assoberbamos, irmãos, muitas vezes quando conseguimos fazer algo e achamos que foi de nós mesmos que conseguimos. Muitas vezes nós esquecemos que foi Deus que nos colocou. A irmã nos trouxe, falando de Davi. Eu vou falar sobre Saul. Saul foi o homem, foi escolhido rei, o povo o escolheu. Chegou a rei de Israel, o primeiro rei, se assoberbou, se achou na vontade de fazer aquilo que estava no desejo do seu coração. Não queria mais fazer a vontade de Deus. E Deus, quando ele pega, ele abate o soberbo, ele desfaz, ele tirou a autoridade, tirou tudo, por mais que não tivesse sido ele, Deus escolhido ele para rei de Israel. O povo escolheu e assim Deus o permitiu. Ele foi ungido a rei de Israel. Mas depois ele passou a achar que ele é que conseguia, ele que podia fazer todas as coisas sem precisar da ajuda de Deus. Infelizmente, o homem, mesmo com todo o conhecimento, infelizmente, o homem, ouvinte da palavra, infelizmente, muitas vezes, o homem sabendo, nem mesmo ele aprende. Muitos se tornam soberbos achando que pregam a palavra, que conhecem a palavra, que falam da palavra porque têm intelecto, se acham inteligentes, porque estudaram. Não, Deus que coloca dentro do coração do homem para falar e ministrar a palavra dele. Louvado seja Deus. Irmãos, porque de mim, da irmã, nada nós temos, se não for Deus que coloca no meu e no teu coração. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, irmãos. Preparei um esboço, estudei, tirei meu tempo, graças a Deus, mas não precisei, porque é assim que Deus faz. Deus usou a serva dele,
Eu falei com a minha esposa, cheguei aqui, irmãos, não é desculpa, porque fosse desculpa eu não teria vindo. Eu falava para o pastor, não vou. Passei mal o dia todo, cheguei passando mal, porque eu sou diabético. Irmãos, eu tenho passado uma luta, irmã, tão grande, que há 4 dias eu não consigo engolir os comprimidos. Não tenho conseguido. É uma luta. Minha esposa me acompanha, eu não tomava sozinho. Tem 4 dias que eu não tomo meus remédios. O inimigo está tentando me abater. Mas Deus, Ele me coloca de pé. Porque eu cheguei aqui passando mal. Eu estava ali tonto. Eu não estava conseguindo ver nada, minha irmã. Mas Deus, Ele me usou poderosamente. Deus, Ele continua te usando na palavra dos altos céus que Deus lhe usou aqui. Eu me senti ele regozijante. Eu falei com a minha esposa. Veio ao meu coração. Eu tinha um pastor que ele, na hora da palavra, ele chegava e falava assim: irmãos, não preciso mais pregar. Eu só vou orar e agradecer, porque a palavra já foi pregada. Porque a gente tem que ser humilde. Tem que ser humilde, irmãos. E a minha esposa está ali, falou comigo assim: meu filho, Deus, Ele vai colocar o diferente no teu coração. Louvado seja Deus. Aí o meu esboço está aqui, nem tenho usado mais, eu estou versículo a versículo da palavra que Deus tem colocado no meu coração. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele nos enche. Como a irmã falou, as tentações vêm de fora para dentro. Não. E de dentro para fora, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós também viemos lá de fora. Nós não somos somente daqui de dentro, não, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz, né? Porém, dá graça aos humildes. Esse dá graça aos humildes, irmãos. Muita gente tem os humildes como um termo pejorativo. Acha os humildes, irmãos, como miseráveis. Acha os humildes como pobres. Mas é isso que a palavra fala, não. Porque você pode, minha irmã, sendo milionária e ser humilde. Meu irmão, você pode ser um milionário humilde, mas também pode ser, e conhecemos que existe muito pobre soberbo. Existe muita gente que tem dinheiro na casa do Senhor, é humilde, tem um coração puro, tem um coração bom. É isso que diz a palavra. E tem muito crente, irmãos. Infelizmente, como a irmã disse, temos que ser resistentes, temos que de dentro para fora. Muitas vezes nós somos crentes e achamos que o mal vem de lá para cá. Infelizmente não, irmão. Infelizmente não, irmãos. Porque nós somos seres humanos. O coração do homem só Deus ele conhece. Só Deus ele conhece o coração do homem. Então, é isso. Versículo de número 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmão, como é que eu vou sujeitar-me a Deus? Se sujeitar, ser submisso. Como eu sou submisso à vontade de Deus? Como eu sou submisso na casa do Senhor? Não adianta eu chegar aqui, minha irmã, e o meu pastor me pedir que eu faça algo, e eu não ser submisso ao meu pastor, porque Deus ele coloca o meu pastor dentro desta casa. O pastor Carlos Henrique, ele também é meu pastor, porque eu sou um diácono, eu entro aqui, abaixo de Deus, ele é autoridade nesta casa, ele é o meu pastor. E ele me fez o convite de estar aqui fazendo menção dessa palavra, e muito me alegrou o coração, e eu falei: Senhor, eu vou, porque eu sou servo submisso, o Senhor me chama, o pastor me chama para levar a palavra, eis-me aqui, envia-me a mim, me usa naquele lugar.
Louvado seja Deus, muitas vezes temos um ciclo de oração, precisamos, convocamos, chamamos para fazer a obra, e nós não queremos, nós não podemos fazer a obra, porque muitas vezes nos achamos autossuficientes. A palavra nos fala, abrimos a porta do nosso quarto, né? Você vai lá e ora. É você e Deus, é você separado com Deus. Irmãos, muito crente, muita gente se fia somente nisso, mas esquece da comunhão. Muitas pessoas querem orar e falam, só eu e Deus já basta. Mas também, nós aprendemos que onde estiverem 1 ou 2, 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele ali, Ele estará. Deus, Ele está aqui, Jesus está aqui nesta noite, porque eu e você entramos aqui em comunhão para louvar, exaltar, nos sujeitar e adorar o santo nome dEle, porque Ele precisa que estivéssemos, precisa que estamos aqui, juntos para adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sujeitar-vos a Deus e ter resistência ao diabo. Muitas vezes nós só conseguimos resistir, nós só conseguimos vencer o diabo, como foi falado em Mateus 4, me corrija se eu estiver errado, quando Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus foi orar, esteve ali 40 dias e 40 noites, e o diabo foi, sabendo, observando a Jesus, sabendo que Jesus ele estava com fome, mandou que transformasse pão em pedra, pedra em pão. Amém. Louvado seja o nome. Eu estava pensando, eu estava ali lendo. O diabo ele é astuto, irmão. Ele sabia que o Senhor Jesus ele estava com fome. Jesus ele podia usar autoridade porque ele tem o Pai, nem assim. Ele usou da autoridade para transformar, para saciar a sua fome, porque se ele usasse da autoridade e ele fizesse o que o diabo estava falando com ele, ele ia perder a resistência. Louvado seja Deus. Deus ele está falando conosco. O diabo, ele sabe, ele conhece a minha e a tua fraqueza. Ele sabe aonde te atingir. Estejais firmes, constantes, jejuando e orando. E orando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você e eu, nós conseguiremos vencer esta batalha. Louvado seja Deus. Em resumo, irmãos, a este versículo sobre submissão, nós muitas vezes temos que nos submeter não só a Deus, irmãos, porque quando fazemos a vontade na nossa liderança, isso é se submeter a Deus. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós nos colocamos, achamos altivos. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Versículo de número 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Irmão, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Pregando para uma igreja como Tiago estava ali pregando para aquele povo. Irmão, primeiramente sempre falo assim, eu prego para mim. Eu falo comigo, para o meu coração. Chegai-vos a Deus. Irmãos, infelizmente, eu estava ali meditando nesse versículo.
Deus, Ele está aqui. Jesus Cristo, Ele está aqui, nós sabemos disso. Mas chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Muitas vezes, irmãos, infelizmente, nós sabemos que existe muita gente dentro da igreja, está dentro da igreja, que canta, que ora, que fala, que prega a palavra do Senhor, está dentro da igreja, mas não está perto de Cristo. Muita gente está perto, está dentro da igreja, mas não consegue estar perto de Deus. Por isso a palavra de Tiago fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nós precisamos nos aproximar de Deus, meus irmãos. Nós precisamos, como me aproximar? Ter intimidade com Ele. Se aproximar é estar junto. Como eu posso estar próximo do meu irmão que está lá na porta? O porteiro está lá, eu estou aqui. Obrigado, Pai. Tem esse distanciamento entre mim e o porteiro. Quando há esse distanciamento, não tem essa intimidade com Deus, eu não tenho como falar com o Pai. O Pai, Ele quer ouvir a mim, Ele quer ouvir a você. Ele está posto a ouvir as nossas orações. Ele quer nos ajudar nas nossas tentações. Ele quer nos ajudar a resistir. Mas como se eu estou distante de Deus? Estou distante do Pai. Eu estava ali pensando, irmãos, na parábola do filho pródigo. Irmãos, como assim? Aquele jovem, ele tinha tudo. Ele estava próximo daquele pai. Mas chegou a certo ponto, ele resolveu dissolutamente viver. Pai, me dá tudo que eu tenho e eu vou embora. E ele saiu da casa do pai. Irmãos, muitas vezes Deus nos dá tudo, nos dá os dons, nos dá aquilo que precisamos. Aquele filho recebeu, o pai lhe deu e foi embora. Herança. Nós recebemos herança quando o nosso pai, ele morre. Aquele filho pródigo, ele matou o pai em vida. Ele matou o pai em vida quando ele pediu e foi embora viver dissolutamente. Ele se afastou do pai e foi viver de qualquer maneira. Aí conhecemos a história, ser breve, por conta do tempo. E ele falar assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá, meu pai tem tudo. Lá, os servos dele têm o que comer, e ali ele estava comendo bolota dos porcos. Lá ali ele já estava vivendo uma vida miserável, porque ele estava distante. Ele se afastou do pai. Muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui dentro, estamos afastados de Deus. Infelizmente, nós nos afastamos de Deus dentro da casa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estava ali pensando, falei: Jesus, que mistério é esse? E Ele se chegará a vós. Você, para que, fala no versículo, não sou eu, para que Ele se achegue a vocês, para que Ele se achegue a mim e a você, nós precisamos dar o primeiro passo. Muitas vezes nós queremos que Deus ele se achegue a mim e a você, estagnado, parado, sem fazer nada. Muitas vezes queremos as coisas de Deus
sem fazer nada. Esperamos que venha do alto, que caia do céu, para que as coisas aconteçam em nossas vidas. A palavra de Deus fala que obras maiores nós faríamos. Deus, Ele nos deu autoridade para fazer obras. Deus, Ele nos deu conhecimento da palavra para que hoje resistíssemos ao diabo, para que ele fugisse da minha e da tua vida. Louvado seja Deus. Continuando, vou finalizar. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Limpai as mãos. É você tirar tudo daquilo que te faz pecar. A palavra nos fala sobre quando nós temos que arrancar o nosso membro. Como assim? Se os teus olhos, diz a palavra, te faz pecar, arranque-o. Quer dizer, tira o teu olho de onde você não deve olhar. Se tuas mãos fazem você pecar naquilo que não é para você tocar, para você pegar naquilo que não é teu, arranque-a, tire as tuas mãos dali. Louvado seja Deus. Purificai o coração. Você ser de coração limpo, você está com o coração limpo para você resistir a esse diabo. Porque não adianta nada você estar com o coração sujo, o diabo sabe que você está com o coração sujo, ele sabe que você não vai conseguir resistir, como Davi não conseguiu. Então limpem o coração através da palavra, da oração e do jejum. Limpem os vossos corações. Fala primeiro para mim, limpa o meu coração na noite deste dia, para que eu possa resistir ao diabo no momento das tentações. Porque se eu conseguir, se você conseguiu vencer até hoje, continue firme naquilo que você tem fazendo, porque o amanhã, se Deus permitir na tua vida, chegará, e as tentações, elas continuarão, porque o diabo, ele não vai desistir, ele vai tentar de todas as maneiras te colocar para baixo, mas Deus, na sua vida, ele te colocará de pé, e ele te exaltará. Louvado seja Deus. 9. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, vossa alegria em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Eu estava pensando, eu vou converter o vosso gozo, uma alegria em tristeza. Eu meditando, minha irmã, falando aqui, eu estou alegre e vou ficar triste. Mas Tiago estava falando para aquela igreja, para aquele povo, né? E Deus, ele fala para a igreja que muita coisa que você acha que alegra o teu coração, que alegra o meu coração, que abandonar. Nós temos que largar. Ah, mas como assim? E vou ficar triste. Mas essa tristeza não é para a sua derrota. Essa tristeza é para te colocar de pé, porque você abandonando as práticas que não são da vontade de Deus, que fala a palavra do Senhor, Deus, ele exalta a tua vida. É essa conversão de alegria em tristeza. É o que vai nos levar para a ruína. É aquilo que o diabo ele tem colocado e feito para
agradar os nossos deleites à vontade do nosso coração. Aí Deus fala para você, tira isso, tira aquilo. Vai lá, pede perdão. Não vou pedir perdão, não. Você não resiste o diabo dessa forma. E Deus, Ele está falando, vai lá, vai. Faz isso, fica triste, mas para resistir ao diabo, porque eu vou exaltar a tua vida nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Para nós humilharmos. Eu costumo dizer em minhas orações que nós temos, minha irmã, é aos pés da cruz. Mais alto que nós podemos chegar aos pés da cruz, igreja. Nós devemos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, porque de Deus Ele vai te exaltar. A irmã falou sobre os humilhados, né, que não existe. Eu estava lendo, eu costumo dizer isso também, minha esposa está ali, não diz na Bíblia, mas a irmã deixou bem claro, explicitamente aqui, o que a Bíblia nos fala sobre os humilhados serem exaltados. Exaltar, Deus nos dará a vitória. Quando nós nos humilhamos, Deus, Ele nos levanta. Deus, Ele nos coloca de pé. Quando nós nos achamos derrotados, quando muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, e aqui eu encerro a minha mensagem. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele concedeu a mim de trazer e fazer menção desta palavra sobre resistir às tentações. Que eu e você, a partir dessas 7 terças-feiras, diversas palavras foram pregadas aqui, diversas pregações, diversas oportunidades, uma diferente da outra. Deus falou com cada pregador, falou com a igreja de uma forma diferente. Que nós possamos fazer a soma de tudo aquilo que foi pregado, que foi falado, ministrado para as nossas vidas. Que seja para engrandecimento, que seja para crescimento minha e da tua vida, que seja para crescimento da igreja, e juntos nós possamos resistir ao diabo, e quando o Senhor vir buscar a igreja dele, estejamos preparadas, estejamos prontas para subir aos céus. E assim, eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer ao meu pastor, Carlos Henrique, é meu pastor, está aqui. Muito obrigado pela oportunidade que ele me concedeu. Eu quero agradecer a esta igreja que esteve aqui na noite deste dia para ouvir a palavra e ouvir a palavra do Senhor, para ouvir aquilo que Deus quisera falar aos vossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui nesta casa ministrando essa palavra. Muito obrigado, irmãos. Eu quero agradecer de todo o meu coração. Muito obrigado. Vocês não sabem o quanto, vocês, igreja, não sabem o quanto isso fez bem e faz ao meu coração. Eu agradeço essa minha rica oportunidade em nome de Jesus. Que essa palavra clara, direta e objetiva, que essa palavra tenha acessado o seu coração e o meu coração. Diabo, nós não vencemos gritando, berrando, fazendo cara de mal. Nós vencemos o diabo honrando princípios. Se coloca de pé.
Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Jesus ele estava cheio de necessidades. Jesus estava cheio de necessidades porque ele vinha jejuando 40 dias. Seu corpo estava debaixo de uma fragilidade. Todos nós temos as nossas fragilidades. E é sempre na nossa área frágil que o inimigo vai tentar nos atacar. Mas, pastor, se Jesus estava fragilizado, o que fez Jesus vencer Satanás? Jesus ele tinha um senso de propósito e de aliança com o Pai muito grande. Isso é princípio. Narabashuri kelebarácia. Às vezes nós pensamos que estar de pé tem a ver com o nosso estado emocional. Estou alegre. Eu tenho que estar de pé. Eu estou triste. Me entenda, pastor. É por essa razão que eu estou caído. Não. Você estar de pé, eu estar de pé, não é uma questão da alma. Não é uma questão da emoção. É um princípio. É um posicionamento. Jesus, tu está com fome? Transforma essas pedras em pães. Jesus, lance daqui para baixo. Jesus, tu quer o reino? Se prostra diante de mim. E Jesus não bateu boca com o diabo, ele diz, não, eu não vou tentar meu pai. Não, não só de pão vive o homem. Não, só a ele adorarás e só a ele servirás. Sabe o que é isso, meu irmão? Princípio. Nerebashuri kelebarácia. Mas, pastor, se é princípio, por que tem gente que conhece a Bíblia melhor do que todos nós juntos e cai na tentação de Satanás? Porque a tentação, ela vai vir. Diga para a pessoa que está no teu lado, a tentação vai vir. Diga para ele aí, a tentação vai vir. Agora você só cai se você dizer sim para a tentação. Você pode ser letrado, meu irmão. Se você decidir dizer sim para a tentação, você vai cair. Mas se eu e você, ao invés de ficar, Deus me exalta, Deus me exalta. Todos nós temos áreas da nossa vida que queremos exaltação. Amém, igreja? Mas o Senhor deu uma exortada na gente hoje, hein? Através da serva do Senhor, que estava dirigindo o culto, diaconisa Tatiane. Todos nós temos uma área da nossa vida que a gente tem carecido de exaltação. Aí Jesus disse para a gente agora, para de pedir exaltação e se humilha. Diga para a pessoa que está do teu lado, para de pedir exaltação e se humilha. Para de pedir exaltação e se humilha. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha é exaltado. Então você não precisa pedir algo que já está prometido. O comando é: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar. Coloque a mão no seu coração.
Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós já temos aprendido nessa noite o quão importante é se submeter ao Senhor. E hoje nós estamos encerrando esse ciclo, Abba, não pedindo para que o Senhor nos exalte, mas nós estamos encerrando esse ciclo pedindo, nos dê esse discernimento, nos dê esse discernimento, para a gente entender o que é princípio, para a gente entender que nós não podemos ser volúveis. Na autoridade que é do nome de Jesus, como Jesus Cristo venceu a tentação, nós queremos vencer a tentação, como a temática diz: resista, 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 e ele fugirá. Senhor, são 12 meses no ano, 365 dias no ano. Capacita-nos, Senhor, para que possamos resistir, e ele vai fugir, no nome de Jesus. Diga assim comigo: que em todo tempo sejam alvas as minhas vestes, e nunca falte o óleo sobre a minha cabeça. Louve ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu filho Wallace, pela vida da tua filha, sua esposa Elisângela. Senhor, que o Senhor abençoe esse casal, que o Senhor fortaleça os passos dos teus filhos, e que teu filho a cada dia entenda o quão é valioso estar de pé e se manter aliançado no Senhor. Pai, que todas as promessas que tu tens para a vida deles, que essas promessas se cumpram, Senhor. Que o Senhor abra portas, que a unção liberada despedace julgos. O teu filho nos abençoou, Senhor. Narabashuri levarácia. O camanarabashuri que levaraio. O teu filho nos abençoou, meu Deus. Aleluia. Que ele saia daqui abençoado. Porque nós sabemos, meu Deus, que num tempo de tanto exibicionismo, num tempo de tantas fake news, inclusive dentro da igreja, tu tens levantado pessoas de verdade. Aleluia! Senhor, nós queremos ser de verdade, Senhor. A gente quer ser de verdade, não uma coisa na igreja e outra coisa em casa, não uma coisa no altar e outra coisa na rua. Senhor, nós queremos ser de verdade, que cada um de nós seja levantado para ser de verdade, Senhor. Eminarabashuri kelebaraia, porque nós sabemos, meu Deus, que toda casa que não é firmada na verdade, essa casa cai por terra. Mas nós te clamamos nesta terça-feira, para que possamos, pelo teu Espírito, ser de verdade. Senhor, remove toda a hipocrisia, remove todo orgulho, remove toda necessidade de querer ser mais do que se é. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que todo complexo de inferioridade que faz com que tenhamos essa necessidade de a todo tempo nos afirmar que o Senhor cuide das nossas emoções, para que possamos entender, Senhor, que é o Senhor que nos chancela, é o Senhor que nos valida
que no nome de Jesus, Pai, confiemos em Ti, olhemos para Ti e nos mantenhamos em Ti, em nome de Jesus, amém. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas, príncipe e princesa do Senhor, vão para cá.